Opa, voltando. Ok. Voltando. Voltando. Aqui. Share. Voltando. Voltando. Tá todo mundo aí? Sim, acredito que sim. Ai, Vai demorar Miriam. um pouquinho para voltar, mas quase todo mundo. Sim. Vou esperar mais um pouco. Na verdade, tem 12 alunos, né? Tem 14 agora. Tem 13. 14. Vamos lá. Então, eu estava falando dos nervos, né? Então, peraí, deixa eu aceitar o Isaac. Guilherme. Vamos lá. Então, a gente tem, né, o que a gente estava falando dos nervos, então a gente tem 12 pares aí que vão partir do crânio e 31 pares que vão partir da medula espinal. Opa. Vamos lá. Então, a gente tem, né, os nervos aí classificados em 2 tipos, tá? Os neurônios, né, os nervos aí, que a gente chama de nervos motores, tá? Que vão levar a informação do sistema nervoso central para o órgão, tá? Então, quem vai gerar a reação, quem vai reagir, né? E os nervos que são chamados de sensitivos ou aferentes, que levam a informação do órgão para o sistema nervoso central. Então, quem vai receber a informação externa, tá? Mas a gente também pode ter nervos mistos, tá? Que tanto recebem quanto levam informação, tá? Continuando. Opa. Os glândulos nervosos são aí, né, a reunião de corpos celulares. E eu também tenho glândulos sensitivos, que estão associados aos nervos cranianos, e glândulos autônomos, que estão associados aos nervos motores, né? É nos glândulos nervosos que vão acontecer a questão das sinapses nervosas, que a gente vai ver na próxima aula com calma, né? Que esse assunto aí é um assunto mais complexo, tá? E o sistema nervoso periférico, né? Como ele fica aí distribuído praticamente por todo o nosso corpo, né? É ele que vai captar, né, o que está acontecendo externamente com a gente, se está quente, se está frio, se está dando choque, se eu estou com medo da onça, se eu estou com medo da barata, se está luz, se está escuro, né? Se está claro, se está escuro. É o sistema nervoso periférico, né? E esse sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema somático e no sistema autônomo, tá? Professora, Fala, Lívia. as ramificações que saem do cérebro e vão para os nossos dentes, fazem parte do sistema nervoso periférico ou do central? Seria do sistema nervoso central, né? Mas porque tá aqui no centro do corpo. Mas Na cabeça, né? Tanto que o que acontece? Quanto mais perto, né, como, por exemplo, quando a gente leva uma pancada, né? Quanto mais perto do sistema nervoso central, mais rápido a gente sente dor, né? Ou a dor ela é maior. E mais dor a gente sente. Porque está mais perto do HD aqui, né? Então, até tem uma brincadeira, alguém brincava isso na aula de anatomia da faculdade, que se batesse o dedinho, né, na mesa, era para pegar e bater no rosto, que aí diminuía a dor do dedinho. Tá? Mas isso não é verdade. É mesmo. Mas não façam isso, por favor, tá? Machucar o dedinho não machuque mais nenhuma outra parte do corpo. Pra mim funcionava. E tem uma outra coisa também, que a dor, né, é diferente também se a gente tem a parte do corpo que é mais fofinha, né, e a parte do corpo que é menos
que é menos gordinha, vamos colocar assim, né? Igual questão de tatuagem, né? A tatuagem dói muito em partes onde está muito perto do osso, né? Onde eu não tenho... Na costela, principalmente, quando todo Né? mundo Então, fala. por exemplo, no pulso, No né? cotovelo, No pé, aqui atrás do pescoço, e lugares, por exemplo, no como aqui no cotovelo. braço, não dói tanto, né? Na barriga, na coxa, porque tem mais inervação. Né? O lugar que está mais perto do osso, o nervo não está tão protegido, vamos colocar assim, de músculo, né? De tecido adiposo. Então, por isso que às vezes o lugar que tem mais tecido adiposo dói menos, né? Porque o nervo está mais protegido. Então, o sistema nervoso periférico, né? Tá alguém falando no chat aqui, Davi. Tá. Então, o sistema nervoso periférico, ele tem essa divisão, né? De somático e autônomo. O somático, ele é voluntário, né? Então, ele depende da nossa reação. Oi? Ele depende da nossa sensibilidade, da nossa reação, né? Então, a gente controla o sistema nervoso somático, tá? E o sistema nervoso periférico autônomo, ele é involuntário, né? Então, independente do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, ele vai reagir, tá? E o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso periférico autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco o que são essas duas divisões aí, tá? Opa, deixa eu passar aqui. O sistema nervoso periférico autônomo, né? Esse que é involuntário, né? A gente vai reagir dele independente aí da nossa... Independente do nosso pensamento, né? Ele tem essa divisão entre simpático e parasimpático, né? Então, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, né? As reações, elas vão ter origem, né? Então, os nervos que vão controlar isso aí, eles estão localizados na região torácica e na região lombar, né? Então, e o neurotransmissor, né? Existem outros neurotransmissores envolvidos aí, mas o principal é a noradrenalina, tá? E ele vai acontecer, né? A gente vai involuntariamente, ele vai acontecer quando a gente precisa lutar ou fugir de alguma coisa, tá? E quais são os efeitos desse neurotransmissor aí para o corpo, né? Ele vai parar a digestão. Então, se a gente tiver acabado de comer, ele não vai digerir, tá? Ele vai parar a digestão, vai mandar todas as informações para o estômago parar de digerir as coisas. Vai aumentar a pressão e a pupila vai ser dilatada, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem, não sei se alguém aí da sala tem fobia ou medo de algum bicho, por exemplo, medo de cachorro, tá? Quando a gente olha um cachorro, né, a gente começa a ter palpitação. Se alguém tem fobia de alguma coisa aí de barata, de aranha, depois conta aí se tiver a vontade de contar, conta o que acontece. A Eu nossa tenho de pressão... palhaço, professor. Você Eu tem o tenho quê, de Isaac? cobra. Eu tenho de palhaço. De palhaço? A sua pressão provavelmente aumenta quando você vê um palhaço, né? Você Sim. aumenta, você tem uma palpitação. Eu já quase desmaiei uma vez, mas deixa isso quieto. Sim. E a nossa pupila, ela vai dilatar, justamente para a gente enxergar aquilo, né? Enxergar para onde está indo para a gente poder sair daquilo ali, daquela situação, tá? Então, quem está envolvido aí nessa nossa reação, essa informação, né? Ela vai partir aí do tórax, da região torácica e da região lombar, né? O principal neurotransmissor é a noradrenalina. Essa reação vai acontecer quando a gente tiver que lutar com alguma coisa ou fugir, né? Justamente quando acontece fobias, né? Nossas fobias fazem isso sair. Fala, Lívia. Tipo quando uma pessoa sofre um acidente ou sofre algum trauma e aí ela chega no hospital tipo, toda machucada, só que ela não tá sentindo dor. É por causa da liberação da noradrenalina? Sim, também. E das adrenalinas em geral, né? Quando a gente está com o corpo muito aquecido, vamos colocar assim, por exemplo, no acidente, o corpo aumentou a pressão, né? Então, a temperatura comumente também aumenta, né? Justamente para quebrar ali, para a gente não sentir dor. É uma proteção do corpo. Para a gente ficar no alerta e conseguir sair daquela situação, tá? Comumente a pessoa está com a pupila dilatada, né? E já quando a gente fala do sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, né?
A origem dessas reações vão sair aí da região do tronco e da região sacral, tá? O neurotransmissor envolvido comumente é acetilcolina, tá? E a reação disso é quando a gente está em relaxamento, tá? Então, quando a gente está em relaxamento, a gente produz muito esse neurotransmissor, tá? E esse neurotransmissor, ele vai ativar a digestão, vai abaixar a pressão e vai causar sono também, tá? Então, quando a gente está lá fazendo meditação, tá? Então, a questão lá de fazer meditação, né? E do médico fala lá, às vezes, quando a gente está muito nervoso, muito ansioso, que a gente precisa relaxar, né? Que a gente precisa nadar, que a gente precisa fazer meditação. É justamente para o corpo, né? Para provocar o corpo a produzir acetilcolina, que é o hormônio que vai, né? O neurotransmissor aí, que também é um hormônio, que vai fazer justamente a nossa pressão abaixar, né? A gente sente sono. Não sei se alguém já fez meditação alguma vez na vida aí, né? A gente tem essas reações de sentir sono, a nossa pressão abaixa, então a gente fica mais tranquilo, e isso também ativa a digestão, tá? Eu já fiz meditação, só que eu acho que eu faço errado, porque eu não fico com sono. Não, é porque o processo de meditação, eu brinco sempre isso, gente, meditação não é só sentar lá e falar assim, agora eu vou meditar, né? Esse desligamento do Não, corpo, tem que ter todo um colocar processo, assim, né? tem um processo. Não sei se alguém já fez aula de yoga na sala, né? Tem um momento da aula de yoga que tem esse relaxamento, né? Então, se tem, né, pesquisas médicas aí comprovadas que meditação melhora o funcionamento do corpo, justamente porque é um momento do dia ali, né? Se a gente pegar pacientes aí que praticam todos os dias, de produzir hormônios que às vezes a pessoa está faltando porque ela está muito nervosa, porque ela está muito ansiosa, tá? Então, a acetilcolina, tem coisas que provam, já tem artigos científicos que provam que meditação, que yoga melhoram uma série de problemas aí nas pessoas justamente pela ativação desse neurotransmissor, tá? Só uma questão, né, gente? Por que tem que parar a digestão quando a gente está fugindo lá da onça, né, ou do cachorro? Porque a digestão gasta muita energia, né? Então, se a gente estivesse digerindo, a gente não ia conseguir correr, tá? Tudo bem, gente? Sim? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, da onde vem aí o parasimpático e o simpático, né? Então, o parasimpático, ele vem aqui do tronco, né? Então, a reação de contrair a pupila, estimular a salivação, reduzir batimento cardíaco, contrair brônquio, estimular a atividade do estômago e pâncreas, estimular a vesícula biliar, vem justamente do sistema nervoso, né? Dos nervos que partem aqui do tronco, né? Do tronco raquidiano aqui, do tronco do encéfalo, e também contrair a bexiga e promover a ereção também vem dos gânglios, né, dos nervos que partem aqui do tronco raquidiano, tá? Do tronco e da região sacral. Então, o sistema parasimpático, ele vai partir daqui, dessa região do tronco, e da região sacral aqui da medula espinal, tá? Já o simpático, tá? Ele vai percorrer tórax e lombar, né? Então, ele vai ter variadas funções, dilatar a pupila, né? Um contrai, o outro dilata, inibir a salivação, relaxar os brônquios, acelerar o batimento cardíaco, inibir a atividade do estômago e pâncreas, estimular a liberação de glicose, justamente para a gente poder correr, então tem que ter energia para a célula, estimular a produção de adrenalina e noradrenalina nas glândulas suprarrenais, relaxar a bexiga, promover a ejaculação, tá? O que acontece também, que às vezes, né, depois de correr, por exemplo, quando a gente passa por uma situação de medo, de um bicho, por exemplo, a nossa reação depois é querer fazer xixi, justamente porque a nossa bexiga, ela vai relaxar, tá? Então, por isso que às vezes o cachorrinho lá de casa, ele faz xixi quando ele sente medo, tá? Justamente porque os hormônios que fazem ele correr, né, e depois faz ele se acalmar, vai relaxar a bexiga. Sim? Incrível. Aquela história que a gente faz xixi quando a gente tem medo, né? Justamente é uma reação do sistema nervoso periférico simpático, tá? Autônomo simpático. Sim? Mas também começa a tremer, né?
Sim, porque estou acelerando meu batimento cardíaco. Então, quando eu acelero muito o batimento cardíaco, o corpo começa a tremer, tá? Tudo bem até aqui? Sim? Sim. Então, falar um pouquinho sobre doença do sistema nervoso, tá? Então, as meningites, né, é uma das doenças aí, que, como eu já disse, ela pode ser causada por bactérias e vírus. É a inflamação daquela membrana que protege tanto o encéfalo quanto a medula espinal, tá? Ela pode ser evitada com vacinas, né? E é uma doença que precisa ser controlada, porque ela causa muitos problemas, muitas sequelas, né, ao paciente. E ela pode levar a óbito, tá, gente? Conforme a contaminação aí por bactérias e vírus, é uma doença que pode levar a óbitos ou deixar sequelas graves, tá? Algumas doenças e patologias do sistema nervoso, elas podem ser causadas por acidentes, né? Como quedas, como batidas, tá? Seja no encéfalo, na nossa cabeça, ou na medula espinal, né? Então, às vezes, acidentes de carro, de esqui, a pessoa quebra, né? Se fala que quebra a coluna, mas na verdade ela rompeu, né, ali a medula espinal e ela não consegue mais voltar a andar, voltar a mexer braço, voltar a mexer perna, né? Então a gente tem paralisias aí que podem acometer do tronco aqui, né, do tronco do encéfalo, que liga a medula espinal. A pessoa não mexe, né, nem braço nem perna. Às vezes a pessoa ela só mexe os braços, tá? Então, isso pode ser ocasionado por quedas e batidas, tanto na medula, tá, da medula espinal, quanto mesmo na cabeça das pessoas também, tá? Então, se eu levei uma pancada na cabeça, eu posso ficar sem enxergar, sem sentir cheiro, sem ouvir ou sem andar mais, tá? Outras coisas é o acidente vascular cerebral, mais conhecido aí como AVC, e isquemia, que estão ligados também à questão do sistema circulatório, do sistema cardiovascular, tá? Então, o acidente vascular cerebral extrapolou sangue, né, das artérias e das veias para o cérebro, e com isso eu tenho uma perda ali, né, eu tenho uma perda da minha capacidade motora, visual, de pensamento, de uma série de coisas. A isquemia é um tipo de acidente vascular cerebral, tá? Ela pode ser causada, por exemplo, esse sangue extravasar pode ser ou também um acidente, mas também pode ser um coágulo sanguíneo, tá? Que pode ser causado por uma cirurgia, pode ser causado por problemas de pressão alta, então tem uma série de coisas envolvidas nisso, tá? A pessoa, depois do acidente vascular cerebral ou da isquemia, ela pode ficar sem mexer um lado do corpo, né? Às vezes é um processo que pode ser reversível, a pessoa volta a ter a função motora dela, conforme aonde isso aconteceu ali naqueles sulcos e naqueles giros, a pessoa pode não voltar mais a ter a capacidade que ela tinha, tá? O Alzheimer e o Parkinson já são doenças ligadas realmente à perda dos neurônios, né? Uma outra coisa importante a se falar que os neurônios, eles não se regeneram, tá, gente? Então, uma vez perdido, para sempre perdido, tá? Pelo menos por enquanto, né? A ciência ainda não conseguiu injetar neurônio nas pessoas ou fazer eles se reproduzirem, né? Eles fazerem mitose lá, como as células epiteliais fazem, as células conjuntivas, as células musculares, tá? O Alzheimer está ligado a uma perda mesmo da memória, né? A pessoa perde a memória recente dela, tá? Ainda não é uma doença muito entendida, tá? Mas comumente acomete pessoas acima dos 60 anos, mas existem casos de Alzheimer antes dos 60, tá? O Parkinson já é uma doença que altera a questão motora, o controle motor, né? Então, um dos sintomas principais do Parkinson é o tremor, né? Então, a pessoa perde a capacidade motora. Então, a questão, né, já envolve uma questão muscular e uma questão nervosa, tá? Tanto o acidente vascular cerebral, quanto a isquemia, quanto o Alzheimer, quanto o Parkinson pode ter diferentes causas. Então, por alimentação, né? O acidente vascular cerebral e isquemia comumente está ligado à alimentação, né? A pessoa tem uma alimentação desregrada, come muita gordura, come muito sal. Mas isso pode acometer pessoas que são extremamente saudáveis também, tá, gente? Conheço casos de pessoas, por exemplo, que correm todo dia 10 quilômetros e tiveram uma isquemia, tá? O tabagismo também pode provocar, tá? Também pode causar aí tanto AVC quanto isquemia, ou propiciar também a questão de Alzheimer e Parkinson,
tá? Como outros entorpecentes, né? Coisas que alteram as células, né? E alteram aí a nossa capacidade de visão, nossa capacidade de pensamento. Contato com substâncias tóxicas, né? Então, igual quando eu falei algumas aulas passadas sobre a questão de bioacumulação, né? A pessoa que tem contato com mercúrio, que trabalha lá em mineração de ouro e tem contato com mercúrio, né? Então, o mercúrio ele vai se alojar ali na baía de mielina e eu não vou, né? Os neurônios vão começar a não conseguir passar suas informações, o isolamento elétrico vai começar a dar problema. Então, a pessoa, comumente, né? Um dos sintomas crônicos, né? Do contato, da bioacumulação aí de pessoas que têm contato com mineração de ouro e contatos com mercúrio é desenvolver Parkinson, tá? Então, o Parkinson não foi uma causa genética ou de tabagismo, ou de entorpecente, ou de idade, né? Foi por contato com o mercúrio, que é um metal pesado. Há também um fundo genético em alguns pacientes, tá? A idade também é uma causa e outras causas, principalmente acidentes aí de queda de moto, de bicicleta, de carro, de parapente, de paraquedas, né? E outras coisas, tá? O sistema nervoso, como todos os outros sistemas que a gente já viu, é um sistema fundamental no nosso corpo, né? Que também precisa ser cuidado, né? Não só como a gente viu lá na digestão, né? No sistema digestório, de comer certinho, no sistema urinário, né? De fazer a nossa higienização, de tomar água, de evitar certos alimentos. O sistema nervoso, ele também precisa aí de uma série de cuidados, né? Então, tanto cuidados também de higiene, né? Quando a gente fala, por exemplo, da meningite, de bactérias e de vírus, quanto também aí da nossa alimentação, de tabagismo, de entorpecente, desse contato com substâncias tóxicas, né? Não só a mineração, substâncias radioativas, principalmente, também causam problemas em sistema nervoso, né? Vocês não eram nascidos, né? Mas existe ainda, na verdade, porque a contaminação lá só diminuiu um pouco, existiu um problema muito grave, né? De alguns catadores em Goiânia. Esse ano acho que fez 30 anos, ou um pouco mais de 30 desse acidente, né? Que eles abriram uma cápsula com césio, que é um tipo de material radioativo, né? Que a gente usa para fazer radiografias, numa clínica que estava abandonada. Eles levaram esse pó para casa e acharam super legal, porque o pó no escuro brilhava. E com isso, eles contaminaram toda a família, todo um bairro em Goiânia, e algumas pessoas chegaram a óbito, e justamente porque a radiação entrou no sistema nervoso das pessoas, né? Até uma das ícones aí desse acidente foi uma criança que faleceu na época, depois de muito lutar contra a contaminação, mas na década de 80 a ciência também não entendia ainda a questão radioativa, né? Então, hoje, né, as casas... Fala, Lívia. Teve uma reportagem que eu vi que, muito antigamente, quando as pessoas começaram a fazer raio-x, eles também usavam esse césio, né? E aí o cara fazia com a mão, e aí a mão dele ficou toda debilitada, assim, toda meio que começou a meio que desfazer, não sei explicar, mas ficou toda esquisita a mão dele, desfigurada. Sim, porque o contato crônico, né, a questão crônica acaba levando ao câncer, né, porque a radiação acaba mudando a célula, acaba provocando câncer. E o agudo é justamente a pessoa ter problemas no sistema nervoso, tá? Hoje a gente ainda usa na radiografia, tá, esses elementos, tá, césio, plutônio, e tem alguns tratamentos, né, como a questão lá da radioterapia, que o rádio lá que é usado na radioterapia é um material radioativo, né? Mas hoje, por exemplo, na revelação das chapas, né, das radiografias, já não se usa mais elementos radioativos, né? Hoje o computador já lê aquilo e imprime lá numa impressora, tá? Mas são materiais que comprometem muito a saúde das pessoas a curto e longo prazo, tá? Esse acidente de Goiânia foi um acidente muito grave, tá? Porque as pessoas não sabiam que era aquilo, elas invadiram um lugar que estava fechado e levaram para casa achando que ia ter algum dinheiro de ferro, né? Porque era uma cápsula de ferro, uma cápsula de chumbo, né? O chumbo é o elemento metálico aí que consegue isolar a radiação, tá? Hoje, lá em Goiânia, numa cidade
próxima de Goiânia, tem esse aterro onde todo esse material radioativo na década de 80 foi levado para ser protegido, né? Ele está enterrado lá dentro de cápsulas de chumbo, tá? E todo esse bairro que foi contaminado, ele foi isolado, né? Então, tudo foi cimentado, toda a superfície foi cimentada igual Chernobyl, né? Chernobyl também é uma outra coisa importante de falar sobre a questão que atinge, né? As pessoas morreram ali de problemas de sistema nervoso ou ficaram com sequelas. Então, era isso. Sim, tem essa importância, né? Da gente tomar cuidado com, né, não só com comida, mas com outros elementos também aí que prejudicam o sistema nervoso, os elementos radioativos. Fala, Isaac. Mas quando essa radiação entra em contato com o nosso organismo, não tem como, sei lá, a gente se livrar dela? Não, Isaac, é muito difícil. Ela é eterna? É eterna, tá? A medicina faz tratamento clínico, né? Tipo, a pessoa está com dor de cabeça. Tira algumas comidas de você, né? Evita, você tem que fazer um controle, mas você vai ter eles diminuem a quantidade de radiação da radiação que está no seu corpo, mas não consegue tirar toda. No entanto que a pessoa, numa fase crônica, ela acaba desenvolvendo um câncer, que foi o que aconteceu com essas pessoas lá em Goiânia, tá? As crianças acabaram entrando em óbito depois de 2 meses internadas no hospital, e algumas pessoas acabaram morrendo anos depois por câncer, por causa que a radiação ela só diminui, né? Ela pode diminuir, mas ela não acaba, tá? É isso. O que mais que eu falei que eu ia falar, meu Deus? Que tinha coisas relacionadas a... Não sei, professora. Não lembro. Ao sistema nervoso. Tá. Dúvida, pergunta? Você falou que no final da aula a gente ia discutir diferentes tipos de inteligência. Boa. Boa, Bruna. Boa. Professora, deixa eu tirar uma dúvida aqui antes. Diga, Isaac. Assim, hoje a gente conhece que cada parte do cérebro tem uma função certinha e tudo mais. Só que aí eu paro e fico pensando, como que a gente descobriu isso? Como que os seres humanos descobriram isso? Será que eles precisavam abrir pessoas que estavam, sei lá, fico pensando assim, que é uma coisa muito doida. Entender o nosso cérebro não é uma coisa fácil. Não. Mas você sabe um pouco dessa história, como é que aconteceu e tudo mais? Os primeiros, né, anatomistas lá abriam realmente as pessoas e viam, né, que tinham diferenças, tá? A ciência por muitos anos, né, no começo lá, abria as cabeças dos macaquinhos vivos, tá? Colocavam eletrodos e ficavam testando, tá? Por isso que a gente sabe que o hemisfério tal faz visão, o hemisfério tal faz olfato, tá? E isso foi feito muitas vezes com teste com os animais, principalmente com primatas, né, com macacos, tá? Com orangotangos e o outro macaco que eu nunca lembro o nome, meu Deus, que são os mais parecidos conosco, os chimpanzés. Nessas pesquisas de cabeça, né, do sistema nervoso, se usa comumente orangotangos ou chimpanzés, tá? E se coloca, abre lá o bicho vivo e põe os eletrodos e vai testando, tá? Hoje não se faz mais isso, né? Hoje se tem pesquisas, eu tenho uma ex-aluna que pesquisa a questão de melatonina, né? O hormônio lá do sono, tá? Então, eles coletam glândula pineal, né? Que é a glândula que fica debaixo aqui, encaixada, né? No encéfalo, de pessoas mortas, tá? Então, eles abrem as cabeças das pessoas lá, quem doa para o hospital, né? Para a pesquisa que eles fazem, e eles observam isso, tá? Ela chama Lívia, essa minha aluna. A Lívia testa essa questão da melatonina com ratos, tá? Então, os testes hoje são feitos com ratos, e ela já testou também com macacos. Ainda se usa macacos hoje, tá? Mas em menor quantidade, se usa mais ratos, tá? Então, e essas pesquisas, né? Pesquisas de neurociência não param, tá? Lívia agora está estudando a questão das reações do Covid no sistema imune, né? Então, eles estão testando lá nos ratos quais são as sequelas que o Covid pode deixar nas pessoas, né? E isso também contribui para a questão da vacina, né? Das doses e outras coisas. Claro. E é muito fantástico, assim, esse trabalho que ela fez durante o doutorado dela com melatonina foi uma coisa muito incrível, porque ela estudava a questão de como é que era a transmissão das doenças do sistema nervoso para a prole, né? Então, por exemplo, ela trabalhava com a questão de turnos, pessoas que fazem turno,
né? O pessoal que trabalha aí 24 horas, que fica acordado, né, a noite toda. Como é que essa questão de período de claro e escuridão causam doença nas pessoas e qual era a interferência na melatonina, tá? Eu posso tentar convidar a Lívia para falar um pouco da vida dela, da neurociência, qualquer dia desses para vocês. Nossa, posso trazer esse Por convite, favor. tá? Mas é bem legal esse trabalho que ela fez e ela conseguiu provar que realmente o turno, tá? Pessoas que fazem turno influenciam na prole, né? Bombeiro, enfermeiro, médico, isso influencia na vida, né? Na saúde dos filhos, tá? Durante a gestação. Então ela trabalhou com gestantes que faziam turnos. E realmente, assim, essa questão do período do claro e do escuro é muito importante para nós, né? Dessa questão da gente dormir quando está escuro e estar acordado quando está claro. Isso é uma coisa fundamental para a manutenção da saúde do nosso sistema nervoso, né? Lógico que a nossa vida, às vezes, a gente precisa trabalhar, né? Por exemplo, quem é do bombeiro, do polícia, do bombeiro, médico, enfermeiro, a gente precisa fazer turno, né? As pessoas precisam fazer turno. Mas a questão de manter as horas de sono é muito importante justamente para não influenciar a nossa saúde e a saúde da nossa prole, né? Dos nossos filhos. Então, ela estudou isso com um rato. Ela ficava a noite toda no laboratório, vendo, colocando os ratos para correr e vendo o que isso influenciava na saúde do ratinho e dos filhotes dos ratinhos. Quanto isso alterava as taxas de melatonina. E é muito legal, assim, essa minha ex-aluna, ela é muito inteligente, porque ela defendeu a tese aqui na USP e numa universidade da Holanda, que ela fez parte dos estudos lá. Então, eu brinco que ela é doutora 2 vezes, que ela é doutora no Brasil e na Holanda. Essas pessoas inteligentes que eu conheço. Mas, falando das múltiplas inteligências, aproveitar os últimos minutinhos de aula, não só a Lívia é inteligente, né, mas eu tenho outros alunos aí que são artistas, que são cantores, que são dançadores, né, que são bailarinos e que também têm uma inteligência, né, porque tipo, eu não consigo nunca eu consegui ficar de ponta no balé, né? Exatamente. Então a psicologia, né, que é uma parte aí que também estuda sistema nervoso, né, por muitos anos chegou a essa história, né, das múltiplas inteligências, né? Então, por exemplo, um músico, né? Um músico não vai ter a mesma inteligência de um cirurgião, mas ele é inteligente, né? Ele tem um desenvolvimento ali, uma inteligência. Ele é inteligente naquilo que ele faz, né? Sim, São inteligências diferentes. Então, às vezes, a gente julga muito, né? Assim, fulano é mais inteligente do que eu. Mas, às vezes, fulano não tem a mesma capacidade para fazer, por exemplo, um tricô, um crochê, ou cozinhar, ou dirigir do que eu. Então, ele desenvolveu mais aquela área, né? Por exemplo, quem desenha tem uma área do cérebro mais desenvolvida do que uma pessoa que não desenha, né? Então, ele desenvolveu a inteligência dele para escrever. Então, às vezes, a gente se cobra muito aí de certas coisas, né? Principalmente dessa história de ser inteligente, eu quero ser inteligente. Mas, às vezes, a minha inteligência não é para número, né? O pessoal que não gosta muito de física aí, né? De matemática. Inteligência, às vezes, não é para número, é para literatura, né? E, às vezes, a pessoa da matemática lá não consegue entender a literatura, né? O caso de Bruno e Davi aí, né? Que gostam de números. Eu não entendo biologia. Eu não consigo. A Bruna disse que não entende biologia. O problema é a biologia, né? É comigo. É marcação comigo, gente. Não é contigo, é matéria. Tô brincando, eu tô Ela só pegando não no pé. gosta. Mas, por muito tempo, né, gente, por muitos anos se foi julgado que quem era inteligente era quem sabia matemática, né? E hoje a gente, com esse desenvolvimento de entender, né, das diferentes inteligências. Brincadeira. E essas diferentes inteligências, gente, também nos ajudam a entender como nós funcionamos, né? O pessoal aí que às vezes para estudar melhor tem que escrever, ou para estudar melhor tem que ouvir, né? Isso também está relacionado às nossas múltiplas inteligências, tá? Então, acho que são 8 ou 9 tipos que a psicologia aí coloca, né, de inteligências múltiplas, e que são importantes para a gente entender, né, que cada um aí é de um jeito, cada um funciona de um jeito. A gente tem um sistema que funciona da mesma forma para todo mundo, né, mas tem todas as exceções aí, né, e a biologia é a ciência que estuda mais, né, a questão aí da exceção, né? A gente estuda o padrão, a gente mostra o padrão, mas tem as exceções, né? Então, a questão, por exemplo, das inteligências, né, é diferente aí para cada pessoa, tá? Se todo mundo fosse inteligente em matemática, todo mundo fosse inteligente só com matemática, esse mundo também ia ser bem chato, vocês não acham? Se todo mundo só soubesse cantar, ou se todo mundo só soubesse fazer conta.
Pois é, aí a gente nem iria Isso é conhecer o bom, coração, o tipo, cérebro, o pulmão e tudo mais. talvez a economia tá boa, entendeu? As coisas iam funcionar assim, legal. Então, Não, a diversidade é Eu acho que importante, seria gente. muito bom. Não, mas tipo assim, eu brincadeira, admiro brincadeira. muito quem entende biologia, porque, tipo assim, entender Eu essa também. bagaça não é pra qualquer um, não. Não, Eu não é acho não. que biologia é mais física e matemática. Ah, mas cada um vai gostar de uma coisa mesmo, isso é normal. Sim, É, eu senão o prefiro mundo ia ser matemática. chato. Até porque não tem como você ter só matemáticos. Aí o matemático fica doente e já era. Pois é, como é que a gente É ia fazer? mesmo. Não Nunca ia tinha ter pensado médico. nisso. Se todo mundo fosse matemático, não ia ter médico para cuidar da gente, não ia ter enfermeiro, não ia ter o padeiro, né? A quantidade de gente Bom, que ia mas se só tivesse morrer. filósofo ia resolver, né? Porque A quantidade de Ele gente que ia ficar sem comer pão. Gente, como é que vive sem comer pão? Pois é, então Eu eu não sempre consigo. brinco com Não isso, né? vive, A cara. gente precisa da diversidade. Então, meninos e meninas do meu coração, estamos fechados hoje com o nosso assunto? Sim? Ai, Sim. professora, a aula foi maravilhosa. Então tá, que ótimo, fico feliz que foi maravilhosa. Foi perfeito. Então, semana que vem a gente se encontra neste mesmo bate-horário, né? 11h20. Professora, Fala, Isaac. na nossa S, da semana que vem, Já tem a essa semana vai que cair. vem, meu Deus. Tô sabendo, Não, peraí, a sua é Na na semana que vem, daqui Daqui vem. vem. Dia É porque a 30. Cris não me cobrou Isso aí, questão já nem 30. assunto, eu tô tranquila. É 30, Só dia que não. 30. Não, mas aqui, Ah. aí, tudo isso vai cair, tudo que a gente ouviu vai cair nessa S. Não, vou dar sistema respiratório. Aproveitar. Sistema respiratório, cardiovascular e urinário, beleza? Excretor, Beleza, Beleza. beleza. tá? Beleza. Aí, Alguém manda no grupo, por favor? o Muito provão obrigada. trimestral vai cair tudo, tá, gente? Mas Ai, essa É. S vai cair isso, na outra S cai o sistema nervoso com os outros sistemas que a gente tem que ver até o final da apostila 6. E no provão cai tudo. Sim? tá doendo no meu Ok. peito. Vocês já viram que o PISM vai ser só em março, né? Até segunda ordem. Ué, tem data agora? Tem, Não tem. sabia. Tem, você não viu, não? Pera que eu Tem. vou mandar a notícia pra você. Então, gente, a gente pode tentar fazer aí uma revisão lá para fevereiro, tá? A gente pode marcar um aulão aí lá para fevereiro. Super Beleza? apoio. Uhum. Beleza. Deixa eu achar a notícia. Então é isso, meninos. Eu vou Beleza. liberar vocês para o almoço, para os pais não brigarem comigo, que essa professora fica segurando vocês na hora do almoço. Para Yasmin Confesso que poder hoje se foi a alimentar. primeira vez que eu almocei durante a aula. Muito bom, tá? Farei mais vezes. Tá bom. A Eu não professora já fiz tá com o isso, estômago não. Eu não faço roncando isso, aqui. não. Ela precisa ir lá comer. Vai lá. Tá bom, meus Eu também amores? preciso comer. Um beijo. Tchau, Muito tchau, obrigada gente. pela aula, professora. Até semana que vem. vem. Sim, até semana que Até. vem, meninos. Beijo. Tchau. Beijos. Inter. acontece.